Então, primeiro agradecer a apresentação, né, do professor Flávio. Ele apresentou minha palestra, que vai ser sobre bioenergia, oportunidades e desafios da produção em pequena escala. Tá? Então, eu estruturei a minha apresentação. Inicialmente, eu vou falar para vocês sobre bioenergia, sobre as oportunidades da produção de etanol no Brasil e no Rio Grande do Sul, alguns desafios na área de automação dos bioprocessos e processos de separação, que são os processos necessários para a produção do etanol, e outros biocombustíveis. Falar um pouquinho sobre um grupo de pesquisa que a gente está formando, né? Faz uns 3 meses que a gente começou a formar, não temos muitos componentes ainda, mas a gente já tem alguns trabalhos. E algumas considerações finais, né, sobre essa questão da bioenergia. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, o conceito de bioenergia, né, o conceito mais geral, é que é a energia produzida a partir de material orgânico regenerativo, ou seja, um material que seja renovável. Tá? E a constituição desse material orgânico, como diz o próprio nome, ele tem carbonos que são os necessários para você saber qualquer tipo de combustível, por exemplo. E dentro esse material orgânico é o que recebe um nome, que é o mais conhecido, né, por biomassa. Tá? E por que a biomassa é importante? Ela é uma bioenergia importante porque ela além de, como eu falei, ela é renovável, ela é potencialmente sustentável e ela é uma fonte de energia relativamente ambientalmente amigável. Tá? Tem uma diversidade imensa de materiais, né, de biomassa, que vão desde insumos agrícolas até resíduos. Tá? Ela não contribui para as emissões do dióxido de enxofre, né, o que causa a chuva ácida, e ela também, né, acaba prevenindo a emissão do dióxido de carbono. Dentro da matriz energética, o que a gente tem? A biomassa, ela é principalmente utilizada para biocombustíveis, e entre os biocombustíveis fabricados estão o biodiesel, né, que a principal biomassa usada para o biodiesel é a soja, né, embora existam outras. E, no caso do bioetanol, a principal fonte é a cana-de-açúcar. Como combustível automotivo, o etanol ele aparece em 2 formas, né? Tanto na forma do etanol hidratado, né, que é uma composição onde tem 95% em volume de álcool em água, que é utilizado nos carros álcool, ou chamados flex fuel, e o etanol anidro, né, que tem uma composição de 98% de álcool, que é o que é adicionado à gasolina na proporção de 25%. Tá? O que acontece? Antigamente o Brasil era o maior produtor, só que agora ele não é mais o maior produtor de etanol. Ele perdeu esse lugar para os Estados Unidos. Os dados do ano passado eles mostram que o Brasil produziu 27,4 bilhões de litros, enquanto os Estados Unidos produziram 50 bilhões de litros. Então o Brasil produziu quase a metade. E lá, diferentemente daqui, eles utilizam o milho, né, como a biomassa para a fabricação do etanol. Tá? O lado positivo é que o Brasil, embora, né, tenha perdido o ranking de primeiro lugar na produção de etanol, ele é o país que conseguiu substituir 44,5% da gasolina, né, usada como combustível, conseguiu substituir isso pelo etanol, enquanto nos Estados Unidos eles até agora conseguiram apenas 9,5%, né? Então o Brasil está com uma vantagem muito maior aos outros países nesse sentido. E com essa questão de produzir pouco em relação à quantidade que precisa, o Brasil vai acabar sofrendo uma situação que seria de não conseguir suprir a quantidade de álcool necessária. O que ele vai ter que fazer? Importar. Então, para o ano que vem, já está sendo previsto buscar em torno de 650 milhões de litros, né, buscado dos próprios Estados Unidos. Isso vai multiplicar por 9 o volume importado em 2010, que foi de 75,6 milhões de litros. Né. Isso também se deve ao aumento na fabricação dos carros biocombustíveis, né, que acaba também afetando esse número, aumentando essa necessidade. E na entre-safra da cana-de-açúcar, ainda eles não têm outra matéria-prima, né, outra biomassa para substituir. Tem trabalhos que estão falando sobre usar o sorgo amiláceo, mas a cana-de-açúcar ainda é o grande produtor.
E de janeiro a junho, só de janeiro a junho deste ano, já foram 406,9 milhões de litros de combustível já entraram no país. Isso já é mais do que o dobro do volume importado entre 2000 e 2009, né, conforme dados da Secretaria do Comércio Exterior. Só que numa situação pior se encontra o nosso estado, né, do Rio Grande do Sul. O que acontece? Aqui no nosso estado, 1,3 bilhões de litros de etanol são importados de outros estados do Brasil, né? Principalmente da região sudeste. Tá? E a nossa produção é muito pequenininha, é só 9 milhões de litros. Isso dá praticamente menos de 1% do que é consumido é produzido no nosso estado. Tá? E dessa parcela que é importada, 1 bilhão de litros de etanol eles são usados nos veículos automotivos. Tá? E isso é uma dos fatores, né, que fazem que o preço do etanol combustível chegue a 42% do preço que é o etanol nos demais estados do país, né, principalmente do centro do país. E com o tempo, a demanda por etanol no nosso estado tende a aumentar, porque agora a Braskem está produzindo o plástico verde. Para produzir o plástico verde, que é, ao invés de usar o eteno da rota petroquímica, começou a usar o etanol da rota bioquímica na produção do polietileno e, futuramente, agora do polipropileno, eles acabam usando muito álcool para isso. E o álcool que eles têm também é proveniente da cana-de-açúcar. Tá? A capacidade produtiva atual dessa planta é de 200 mil toneladas, e o consumo anual está em torno de 460 milhões de litros. Isso já equivale a quase 2% da produção brasileira. Tá? E aí também, no final do ano passado, foi anunciado que vai ter outra planta que vai ter uma capacidade de 30 mil toneladas para produzir propeno. Então, a demanda de etanol no Rio Grande do Sul ela tende a continuar aumentando. Tá? Em termos da produção do etanol, então tem duas possíveis rotas, né? Usando, no caso, o que é mais conhecido aqui para nós, que é a cana-de-açúcar, que são biomassas que são açucaradas, que o processo ele acaba tendo menos etapas, né? Parte a biomassa ela é moída, aí que está o principal gargalo desse processo, porque tem muito estudo na parte da moagem, né? Que muito álcool ele é perdido junto com o bagaço, e depois, com isso, depois da moagem já tira a sacarose e vai para as etapas de fermentação e depois separação pela destilação. Já outra possibilidade é usar biomassas que contenham muito amido, que daí precisa de uma etapa adicional, que seria a hidrólise desse amido para transformar em açúcar e assim ir para as próximas etapas. Né? Em termos de processo, eles acabam competindo. Tá? Então, a ideia é melhorar os processos para, além das açucaradas aqui, que tem como possibilidade, né, o sorgo e também a beterraba, que é o que é usado na União Europeia para a produção de etanol, também ter as outras matérias-primas que são mais comuns a gente encontrar aqui no nosso estado, como, no caso, o arroz, né, a batata doce, a batata, o milho e a mandioca. Em todas essas etapas, para ter uma produção que seja viável economicamente, principalmente em pequena escala, que é o principal foco que desse trabalho que eu vou seguir mostrando para vocês, é melhorar, otimizar o processamento de toda essa cadeia produtiva. O que acontece? Vai envolver tanto a parte de modelos para conhecimento dos próprios processos envolvidos, parte de controle e parte de instrumentação, que também ela é bem complicada. Tá? Aqui só alguns rendimentos que eu encontrei, né, do etanol em relação à biomassa. Aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas semanas, eles estão falando bastante na questão do arroz, né, principalmente porque o arroz baixou muito de preço em relação ao que ele era. Por exemplo, uma saca de arroz de 50 quilos está em torno de R$19, R$20, sendo que uma tonelada de arroz já produzia o equivalente a 430 quilos. Uma saca dá mais ou menos 30 litros. Então, 30 litros, comparando o que eles ganham para vender como alimento, né? Então,
seria uma vantagem para usar esse arroz que tá em estoque aqui no Rio Grande do Sul, e também, né, serviria como uma fonte bem interessante para a gente usar como biomassa, né, futuramente para produzir o arroz. Em relação à cana-de-açúcar, ele produz muito mais, né, 430 litros por tonelada, em relação à cana, que é 81 litros. Claro que também tem que levar a questão de hectare plantado, né? Na questão dos hectares, a produção por hectare da cana já começa a ficar parecida. Entretanto, a gente não é viável plantar cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul por questões climáticas. Eles também estão falando sobre questões de mudar transgenicamente a cana-de-açúcar para aguentar as condições climáticas do Rio Grande do Sul, mas isso envolveria muito custo. Isso também era algo pensado pela própria Braskem, né? Como uma alternativa para não ter que estar buscando o etanol fora para produzir os biopolímeros. Tá? E ali também, comparando, né, tem o milho, que é o que é usado nos Estados Unidos, e a beterraba, que é o que é usado na União Europeia. Né? E as demais fontes que poderiam ser usadas aqui no nosso estado para a produção do etanol. Tá? Apesar de ser uma alternativa, tem sempre aquela questão, né? Queimar comida para fazer biocombustível. Então, isso é um tema que o pessoal, principalmente da União Europeia, da França, eles batem muito em cima disso, né? Se isso seria uma alternativa, porque com os dados, as commodities alimentícias principais, né, como o óleo de soja que vai para o biodiesel, o próprio açúcar que vem da cana e o milho, né, na questão lá dos Estados Unidos, eles estão aumentando muito de preço. Então, seria o certo, né? Tem essa questão. Tá? Para resolver isso, também já tem outras alternativas, né, que seriam a celulose, aproveitar o próprio... Em São Paulo já estão com estudos de usar o bagaço da cana para fazer isso, né? Demais resíduos. Mas esses resíduos também podem vir da agricultura aqui do estado. E também microalgas, que também é algo que vem sendo bastante estudado. Então, seriam outras alternativas, né? Só que, por enquanto, a gente vai... nosso trabalho se concentrando nesses insumos agrícolas, né? No caso, arroz, batata, mandioca, porque é o que a gente tem aqui e porque atualmente tem excedente, né? Tem uma capacidade maior de produção do que a de consumo, principalmente no caso do arroz.